Senhor, irmãos. Você está contente porque você veio aqui? Amém? Antes de nós orarmos, qual vai ser o primeiro? Ficamos em pé e vamos louvar a Deus. Nós viemos aqui para louvar ao Senhor. O nosso eu ficou lá em casa, né, pastor Geraldo? Nós viemos aqui para a adoração do Senhor Deus, que é o Todo-Poderoso, e toda honra, toda glória seja dada a Ele. Ele que deu o Filho dele, o único, para morrer por mim e por você. Então a Ele toda a honra. Eu não canso de repetir: toda a honra, toda a glória ao Senhor Deus. Nós somos aqui pessoas que estamos para louvar, glorificar o nome dele, em gratidão o que ele fez por nós. Cantamos. Número 1. Irmãos, número 1, chuvas de graça. Você acredita que a chuva de graça vai cair aqui? Número 1, irmão Zé Carlos. Número 1. A chuva de graça do Senhor. Graça é favor não merecido. Nós não merecíamos, mas pela misericórdia, que é o mesmo a graça do Senhor. Nos dias de hoje nós falamos graça. No Velho Testamento é a misericórdia, mas é a graça do Senhor. E nós estamos aqui na graça do Senhor. Então, chuvas de graça. Confia que as chuvas do Senhor vai cair neste lugar agora. Deus todo em quem com certeza chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortaleza, Ele as bênçãos sem mar. Chuvas de graça.
neste lugar. Eis-me aqui neste lugar. Me envia diante de ti para proclamar a tua palavra. Agora, Senhor, eu peço perdão dos meus pecados, seja ele qual for. Me perdoa, Pai. Me purifica e me completa a tua obra na minha vida, que eu possa ser uma luz do mundo e o sal da terra. Agora cada um vai orar conforme a tua oração, mas não feche a tua boca, abra a tua boca e ore. Agradeça a Deus pelo dia de hoje, agradeça a Deus porque você está neste lugar. Senhor nosso Deus e Pai maravilhoso, no nome santo do teu poderoso Filho, estamos reunidos neste lugar para glorificar a ti, para render louvores a ti, para falar da tua palavra, para ter uma comunhão com os irmãos. Ó Pai Santo, eu peço, Senhor,
mas hoje no finalzinho do dia o calor saiu bem, da glória do Senhor. Amém? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã seguinte. Ontem eu quase saí do culto, cheguei a encostar dentro do carro que eu estava aguentando de dor, para ir para casa tomar um remédio, e talvez até ir para o hospital. A pastora me obedeceu, me ungiu, e a dor foi calmando. Eu consegui subir, consegui participar da ceia, receber a oração no final, Deus fez a obra hoje. Amém? Vamos ler. It's
Escravo nunca mais. Glória a Deus. Nunca mais. Tem muitas coisas que nos aprisionam. Muitas coisas que nos aprisionam. Quando eu era jovem, as garotas me aprisionavam. Eu era muito jovem nessa época, eu não era nem casado com a minha mãe ainda. E a gente fica prisioneiro de uma série de coisas. Prisioneiro de uma linha estética, prisioneiro de marcas, roupas e marcas, prisioneiro de carro. De carro eu não consegui me libertar até hoje, porque eu não consigo andar a pé, eu só consigo andar de carro. Isso é porque a gente é bem prisioneiro de carro, não é verdade? Quem tem carro aqui sabe disso, né? Dificuldade às vezes que a gente tem de ir na padaria de a pé, mesmo que ela seja na outra esquina, a gente tem que ir de carro, né? Mas não é desse tipo de escravidão que a gente vai falar nessa noite, amém? Pode sentar, querido. Nós vamos falar de escravos do pecado, né? Escravos que muitas vezes a gente se torna porque a gente deixa que o velho homem prevaleça, que o velho homem floresça novamente. Vamos ler, nós temos uma leitura bem grande, que eu creio que vai dar tempo. Só abaixa um pouquinho, não fica muito alto, amém? Romanos capítulo 8, versículo de 14 a 17. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não te recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com eles sejamos glorificados. Aleluia. Amém? Aí ele segue dizendo, Jesus respondeu e disse, na verdade te digo, que aquele que não nasceu de novo, não pode ver o reino de Deus. O que é nascer de novo? O que é nascer de novo? Ele nascer de novo é você sepultar o velho homem. Se a gente não sepultar o velho homem, a gente não pode ler esse texto e não pode se revestir desse texto. Para eu me revestir desse texto, eu tenho que ter certeza de uma coisa: eu já não sou mais escravo do velho homem. O que fazia o velho homem? O velho homem pecava descriminadamente. O velho homem vivia às margens do pecado. O velho homem olhava para o mundo e via no mundo prazer, encontrava no mundo prazer. Por quê? Porque era aquilo que os seus olhos de fato contemplavam. Quando a gente vive baseado nesse mundo, quando a gente vive alimentado por esse mundo, quando a gente vive criando um padrão de conduta existente nesse mundo, é uma expressão do velho homem. Mas quando a gente aceita, quando a gente recebe Jesus, quando a gente sepulta o velho homem, a gente está dizendo o seguinte: eu não vou ter mais contato com o velho homem. Ou seja, eu abri uma cova, joguei o velho homem dentro dessa cova e tapei a cova, e não vou ter mais contato com ela. E às vezes a gente vê pessoas frustradas, pessoas batidas, pessoas que voltam atrás. Por quê? Porque a Bíblia diz que aquele que rompe a cova, aquele que abre a cova, tem contato com o quê? Com o velho homem. E aquele que tem contato com o velho homem faz o quê? Cai. A Bíblia diz que a serpente pica o cidadão. Por quê? Porque ele teve contato com aquilo que já não é mais inerente na vida dele. É a mesma coisa que você colocar uma roupa muito limpa e entrar dentro de uma oficina mecânica. O que vai acontecer? Você vai se esbarrar em algum lugar e vai ter uma mancha preta naquela roupa limpa. Você teve contato de novo com o quê? Com a coisa do velho homem, com a oficina mecânica, né, José? Graxa. Com graxa. Com graxa. E graxa é uma desgraça, porque ela não sai de jeito nenhum. Você joga ela dentro da cândida, ela estraga a roupa, mas não sai. Então a coisa do velho homem é uma coisa muito séria. Nós temos que sepultar o velho homem e dizer assim: você não vai mais sair dessa cova, né? E Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nasceu de novo não pode ver
tem o amor de Deus que é sobre todo o nosso entendimento. Irmã, quantos anos irmã Carmen está aqui, irmã Carmen? 30, olha só, irmã, quantos anos? Irmã Geni, quanto tempo? Desde 65? É muito tempo de vida. É muito tempo. Gente, como é que um homem natural consegue compreender um negócio desse? Se a gente tem dificuldade de entender, como é que um homem natural consegue entender? Então não entende. Essas coisas são para pessoas que conseguem entender o que é o reino de Deus, amém? O homem espiritual, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é a morte. O que ele está dizendo aqui? Que aqueles que são do mundo, aqueles que agem com essa naturalidade, morrem muito rápido. Por quê? Porque quando eles são ofendidos, eles devolvem a ofensa. E devolvendo a ofensa, você cria um sentimento de morte dentro de você, de destruição. E o cristão não morre, porque ele sabe que quando ele pratica um negócio desse, quer ver só uma coisa muito interessante? Quando você deixa de perdoar alguém, é como se você estivesse tomando uma gota de veneno, pensando que o outro é que vai morrer. Mas na verdade quem morre é quem toma a gota de veneno. Então o cristão, aquele que nasce de novo, sabe que não pode carregar isso. Sabe que não pode carregar ressentimento, sabe que não pode carregar as coisas do velho homem. Então as coisas do velho homem ele enterra. De vez em quando a gente tem alguns contatos com as coisas do velho homem, mas a gente dá um jeito de lançar de volta na cova. E quando a gente tem contato, a gente sempre cria uma situação muito delicada à nossa volta. E é exatamente sobre isso que ele está falando. O homem espiritual, o homem que procura orientação da palavra, o homem que procura ouvir a palavra, o homem que examina as escrituras, o homem que se reveste daquilo que ele está lendo, o homem que se reveste das coisas que são muito difíceis, não são fáceis. Não é fácil perdoar, não é fácil amar quem você sente que não te ama, não é fácil você abraçar quando você sente que a pessoa não quer nem olhar para você. Não é fácil você se relacionar com quem você sabe que falou de você, que manchou a sua integridade. Não é fácil, mas o homem natural não consegue entender isso, mas nós conseguimos, nós entendemos, nós não permitimos que o diabo crie sentimentos de perversidade, de morte. O homem natural morre com essas coisas dentro do seu coração, essas coisas passam a ser um padrão de vida, então ele precisa devolver isso, ele precisa se vingar, ele precisa fazer a vontade dele prevalecer, então ele morre muito cedo. Esse é o homem natural. Mas você não, diga para o seu vizinho, você não. Diga, você não é um homem natural, você é um homem espiritual. Diga para ele, você é um homem espiritual, você é uma mulher espiritual. Então essas coisas estão enterradas dentro da cova. E eu não tenho mais contato com a cova. A cova é lugar de defunto. Amém? Diga para o seu velho homem, você já é um defunto. Amém? Essa é a coisa do velho homem. O verdadeiro estado do homem sem Cristo é o homem natural. O verdadeiro estado do homem sem Cristo é um estado de morte. É um estado de morte. E a gente percebe visivelmente, quem se relaciona muito com as pessoas, agora percebe que o homem sem Cristo, ele vai definhando em todo o tempo. E o homem com Cristo, ele dura mais. Por quê? Porque ele aprende que na palavra ele encontra vida. Na palavra ele encontra orientação. Na palavra ele encontra o que? Ensinamento. É por isso que a Bíblia diz: examinais as escrituras, porque cuidais nela ter a vida eterna. Eu já estou vivendo a vida eterna. A vida eterna não é só céu. A vida eterna é você
liberdade. O mundo diz para você: olha, vem para cá que você vai ter liberdade. Na verdade, isso não é liberdade. Na verdade, isso é ser escravo de uma carne que vai te matar, de algo que vai te matar. E se você se torna escravo de uma coisa que vai te matar, não é liberdade. Liberdade é você ter o direito de escolha, é você olhar para o vizinho e dizer assim: eu posso escolher, e se eu posso escolher, eu vou estar diante de Deus. Isso é liberdade. Liberdade não é cercear uma pessoa de fazer o que ela bem entende. Liberdade para mim é você saber escolher entre o bem e o mal, entre o reino da luz e o reino das trevas. Isso é liberdade. Agora, o homem que se mantém cativo no reino das trevas, este não tem liberdade. Esse não sabe o que é ser liberto, o que é liberdade. Liberdade é você poder olhar para os dois reinos e dizer assim: eu não quero o reino das trevas, eu quero o reino da luz. E no reino da luz está os anjos, está a Trindade de Deus, está a minha comunidade que se inclina na vontade do Senhor. Aleluia. Servo do pecado. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Filho da desobediência, e vos vivificou, estando-vos mortos em ofensas e pecados, em que em outro tempo andasse segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos das desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Isso é o nosso passado, isso não é o teu presente. Filhos da ira. Por que filhos da ira? Porque a gente vivia baseado nisso. Qualquer coisa nos tirava do sério, qualquer coisa nos fazia alimentar coisas que hoje a gente não tem mais. De vez em quando a gente tem, de vez em quando a gente se lembra de algumas coisas e acaba usando alguns atributos do velho homem. E o que nós precisamos fazer é nos policiar o tempo inteiro, é não permitir que a carne prevaleça em tempo algum, em momento algum. Quando a carne quiser prevalecer, subjuga, coloque um jugo em cima dela e não, aqui não, aqui não. Sabe como é fácil a gente entender quem permite que a carne prevaleça e quem não permite? É o sujeito que oferta, o sujeito que dizima. Ele vai e oferta, ele vai e dizima pensando no quê? No seu bem-estar pessoal. Gente, isso é carne. Mas pastor, eu aprendi isso a vida inteira. Gente, tudo aquilo que nós investimos no reino, o ato de dizimar, o ato de ofertar é um ato de obediência. E a prosperidade? A Bíblia diz que a prosperidade é dom de Deus. E Deus não dá, é nós que não sabemos administrar. E às vezes nós fazemos uma barganha com Deus. Então o sujeito que está na igreja e a carne prevalece é aquele que fala assim: vou fazer um desafio hoje. Hoje eu vou pegar todo o dinheiro que eu tenho no bolso e vou colocar na sala, porque segunda-feira tem uma conta muito grande para pagar e Deus vai dar um jeito. Isso é carne. Isso é carne. E o homem espiritual, o que ele faz? Ele é tocado pelo Espírito. Ele é tocado pelo Espírito. Se ele chega no ato de fazer um investimento desse, ele não diz, ele não verbaliza: eu tenho coisa para pagar e Deus vai dar um jeito. Não, ele sabe das suas responsabilidades. Agora, eu creio no Deus que supre toda a nossa necessidade, porque a Bíblia diz que ele supre todas as nossas necessidades. Então, o homem espiritual é aquele que sabe administrar, é aquele que sabe cuidar, é aquele que sabe ofertar, é aquele que sabe dizimar, e não tentando negociar com Deus. Aquele que tenta negociar com Deus é aquele que espera o retorno na onde? Na casa.
não ajuda ninguém, aquele sentimento que fala de todo mundo, aquele sentimento que critica todo mundo, aquele sentimento que não espera o benefício de Deus, aquele sentimento que barganha o tempo inteiro com Deus. Isso é o homem natural, não tem nada a ver com você. Diga, eu estou fora disso. Diga, isso está fora da minha vida. Vamos ler em Romanos capítulo 7, versículo de 14 a 24. Romanos 7, 14 a 24. Romanos 7. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado, porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consisto como a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu quem faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Está dizendo o seguinte: se você quer fazer o bem e não consegue fazer o bem, faz o mal que você não quer fazer, é porque você teve contato com o homem natural. Isso é uma coisa do homem natural, poder fazer o bem e não fazer o bem. É o homem natural aflorescendo, é o homem natural saltando para fora. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Diga o Espírito Santo do Senhor. Espírito Santo do Senhor. Diga o Espírito Santo do O Espírito Santo do Senhor. Escravidão e temor, porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estar em temor, mas recebeste o espírito de adoção, filhos, pelo qual chamamos Abba Pai. Romanos 8,15. Vivendo uma vida de temor constante, turbando a vida, a morte, o futuro, o passado, a maldição, o castigo do pecado, a ira de Deus, todas as coisas. O homem é assim, o amigo como o inimigo, uma vida sem esperança. Desejam ser salvos, porém sempre temem ser perdidos, temem o castigo. Não amar, no amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora todo o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. 1 João 4,18. O escravo pode torcer a cadeia, porém não tem poder para rompê-la. Quem punha o mundo como deserto e assolava as suas cidades, quem não abria a casa de seus cativos, sua súplica para a libertação. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Romanos 7, 24. Romanos 5, 6 diz assim: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Tem uma ilustração aqui que está no livro de Lucas, no capítulo 7, do versículo 36 ao 50. Vamos ler lá. Lucas 7. É uma passagem bem conhecida. Lucas 7, 36 ao 50. A pecadora que ungiu os pés de Jesus. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Versículo 37. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugando-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijando
Bem saberia e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo, Jesus disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: Dize, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual desses o amará mais? E Simão respondendo, disse: Tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Quando ele disse não me deste água para os pés, era um costume. Naquela época, quando alguém recebia um visitante, tinha sempre aquelas vasilhas em casa para lavar os pés. É interessante isso, né? A pessoa lavava os pés para adentrar a casa. Então Jesus chegou naquela casa, ninguém ofereceu água para ir lavar os pés, mas aquela mulher pecadora, veja bem, o santo não ofereceu água para ele lavar os pés, e ela lavou os pés de Jesus com o quê? Com lágrimas e com vento. Mas esta rasgou-me os pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste o posto, mas esta deste o que entrou. Não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungisse a cabeça com óleo, mas esta ungiu os meus pés com unguento. Por isso que digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados lhe são perdoados. Amém? Deus te abençoe, querido, abundantemente. Amém? Vamos aplaudir a Jesus. Pastor Júlio está falando sobre nessa leitura lavar os pés. Hoje a gente sai de casa, passa o dia todo andando para um lado e para o outro, e quando chega em casa, nós tiramos os sapatos, tiramos bem, os pés estão limpinhos, né? Eu faço, acho que não precisa nem lavar. Mas na época de Jesus não tinha asfalto. Por todos os lugares que eles iam, todo o povo pisando na terra, e eles também não eram com botas, né? Como hoje nós temos, sapato fechado, essas sandálias, é só para não pisar mesmo no chão duro. Então era de sandália. Então, por onde ia, andava-se, o povo que andava, ele sujava os pés. Então, quando Jesus chegou lá, automaticamente o pé dele estava cheio de poeira. Por isso que faz assim, lava os pés. Então, essa é a parte que Jesus sempre diz que tinha que se curvar e lavar os pés dos discípulos também, porque eles estavam na caminhada, aprendendo a andar com Deus. E então os pés estavam sujos, então se abaixou para poder lavar os pés de todos eles, porque estavam sujinhos, né? A parte de cima não suja tanto, porque eles eram muito bem vestidos, eles se envolviam tudo por causa do calor, dos lugares por onde eles iam. É muita roupa. A gente vê isso pelos filmes aí, a gente vê lá os judeus, aquelas regiões, eles se tudo, então quase não se suja. Os pés não. Os pés estão neles, nada sujinho. Então por isso que fala muito lavar os pés. Glória a Deus. Estamos em pé, irmãos. Você está abençoado pelo Senhor. Você vai deixar meus problemas aqui no altar. Você vai ter a paz no teu coração, alegria na tua salvação. Fala comigo assim: eu quero alegria da salvação do Senhor que vem a mim. Obrigado, Pai. Obrigado, Filho. Obrigado, Espírito Santo. Porque hoje é o dia que o Senhor me fez para louvor da sua glória. Dá uma glória bem alta. Aleluia. Glória a Deus. Estamos abençoados e vamos para casa, guardado pelo Senhor, abençoado por Ele. Deus
nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão consoladora do Espírito Santo nos acompanhe hoje e para todos sempre.